se tá tudo ok no Facebook, porque nós estamos nos dois. Vamos lá, ok no Facebook também. Maravilha. Sexta-feira, último encontro de 2020. Último encontro do movimento. Primavera-verão da Exato. leitura aqui do movimento. Que prazer falar com vocês. Vocês que já estão chegando aí, dá um oi, um coraçãozinho, um joinha ou um boa noite, para nós sabermos que vocês estão nos ouvindo bem, tanto aí no Facebook quanto no Instagram. É um prazer muito grande falar com vocês novamente, hoje com esse tema interessantíssimo, porque ele traz uma perspectiva de futuro, mas uma retrospectiva de tudo que nós estamos falando desde o momento que nós começamos a fazer estes encontros aqui, que são os caminhos para construir as medidas de intervenção pedagógica, que é um assunto que todos nós da área da educação gostamos muito, é um assunto muito importante para todos nós. Olha só, a Vânia já chegou, a Vânia titular. Boa noite, Vânia. Boa noite, Silvana. Silvana Tamo juntos também. aí. Massa demais. Maravilha. Bora lá prosear, não é, Marli? Com Maravilha. o nosso 18º encontro aqui do Movimento Primavera-Verão da Leitura, não é? Hoje nós temos um tema bacana, caminhos para elaborar medidas de intervenção pedagógica. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? E o legal disso, né, Marli, que você vai abrir aqui sua prosa com a turma, é que tudo que a gente vai falar, a gente fala muito que não tem que inventar as coisas, né, Marli? Elas estão prontas. O que a gente tem que entender é o que está colocado para nós. Então, nós vamos falar de resoluções, vamos falar da nota do Conselho Estadual de Educação, né? No caso aqui de Minas Gerais. Então, está tudo colocado. A gente precisa estar acessando essas informações, acessando esses documentos, né? Para poder estar elaborando as nossas estratégias, né? Fazer estudo sobre esse documento, fazer uma leitura apurada, compreender o que está colocado para nós e ir adiante, né, Marli? A Rosane também chegou. Ai, maravilha. Boa Olha, noite, Rosane. Maria Boa do noite, Maria do Carmo. Carmo. Bem-vindas. Assunto ótimo e polêmico, exatamente, do jeito que nós gostamos, extremamente polêmico. É justamente por isso que nós, bem de início, né, antes da gente dizer assim, qual que seria uma orientação mais palpável para que a gente possa pensar nessas medidas de intervenção pedagógica? É primeiro ter uma atenção ao que nós chamamos sobre essa questão da dicotomia do controle, né? O que seria isso? Nós temos o hábito de ter o controle de tudo, né? Nós temos o controle do calendário, nós temos o controle da BNCC, nós temos o controle da quantidade de horas aulas. Em geral, nós temos o controle de quantos meninos em cada sala, onde que eles vão ficar. Esse controle é nato nosso, né? Então, assim, existe isso já dentro de nós. Só que nós precisamos compreender que tem coisas que dependem de nós e tem coisas que não dependem de nós. Ou então, tem coisas que nós podemos interferir e tem coisas que nós não podemos interferir. E aí fica essa dicotomia, fica essa coisa. Às vezes a gente polemiza muito no assunto porque a gente envolve muito no assunto que não é da competência da gente, né? Por exemplo, eu adoro planejamento, eu amo planejamento. Todo mundo aqui sabe que eu sou a rainha do planejamento. Adoro, gosto de separar tudo direitinho. Dentro de casa eu gosto, até meio-dia eu vou fazer isso, até 2 horas eu vou fazer aquilo. É um controle, né? Uma coisa assim.
E na educação a gente faz isso também. Então, assim, a gente entende que a gente está no controle. Só que aí vem a sala de aula com os meninos totalmente diferentes e já mostra que a gente não está no controle. Daí veio a pandemia e mostrou para nós que nós não estamos no controle. Daí vem essas resoluções, por exemplo, a secretária estadual de educação nossa aqui, ela já disse que o nosso ano vai acabar, já colocou a data para o ano acabar, letivo, os 30 dias de férias e o retorno. Independente se vai ser presencial ou não, mas o retorno já está previsto e ele vai estar previsto através desse processo de ensino remoto, né? Então, as decisões dela, as decisões da Secretaria Estadual, as decisões do MEC, as decisões que nós não conseguimos mexer, às vezes nem a diretora da escola pode mexer, ou nem a secretária de educação pode mexer, nós não temos controle sobre elas, né? Quando nós atuávamos em Brasília, nós tínhamos uma. Porque Brasília é aonde, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, você se perde, né? Naquele desejo de querer construir, fazer, não sei o que e tudo mais. Então, lá em Brasília, nós falávamos muito, né? Sempre com as nossas interlocuções, as nossas atividades lá, e a gente era bem assim, falou, esse assunto não é da nossa conta, né? Então é mais ou menos isso que a Marli está falando, né? Tem coisa que não é da nossa conta, porque já que a gente não pode interferir e nós não vamos mudar nada, então não é da conta nossa mais, né? Ficar filosoficamente dialogando, discutindo sobre uma situação que já está posta, né? É como a aceitação ou não da BNCC. Não cabe mais. Ah, eu não quero a BNCC. Não tem mais isso de querer ou de não querer. Tá aí. Ah, eu não gostei do currículo referência de Minas Gerais. Beleza. Mas tá aí, né? É lei. Então não tem muito, tem alguns assuntos que não tem muito o que ver, né? A gente tem que pegar e ir em frente. Exato. Ó, a Marise tá aqui também. Boa noite, a Adriane. A turma toda, ó, a Adriane da creche Tancredo Neves. Olha que massa, linda. Boa noite, turma. Então é isso, né? Então, assim, nós temos que estar inteirado desses assuntos, né? Precisamos estar inteirado desses assuntos, ainda mais nesse processo de pandemia, que é assim, o governador fala uma coisa. Aí nós sabemos que para a escola voltar presencialmente, por exemplo, nós temos que tem uma lista de 11 itens com 60 atividades que o diretor precisa apresentar, que foi resolvido para que seja autorizado voltar. A superintendência vai olhar isso. Na reunião do Ministério Público, na reunião ampliada do Ministério Público, a última que teve, com a presença de vários segmentos e da Secretaria de Estado da Educação também, inclusive os inspetores pediram que o Ministério solicitasse da Secretaria Estadual que tivesse a presença de alguém da saúde para ajudar a liberar a aula para o presencial. Então, olha que difícil, né? Até quem está lá no poder quer a ajuda do outro setor que é mais esse assunto é mais voltado para a área, né, da saúde específica do que para uma decisão que não é tão pedagógica. Então, o que ocorre? Esses assuntos, então nós sabemos, por exemplo, o secretário de Educação, ou o secretário de Estado, ou o governador, ou até o prefeito, ele toma a decisão. A partir do momento que ele tomou a decisão, ele tem o controle daquela decisão. Resta, então, toda a turma se adequar a uma volta. E uma volta que nós não sabemos de nada sobre a vacina ainda, né? Tá tudo muito complexo. Então, o que é outro controle que nós não temos sobre isso, né? Então, o que vai acontecer? Nós já sabemos que com a resolução que diz que o ensino remoto ele pode continuar até o fim da pandemia, nós vamos ter que ter estratégia tanto de medidas de intervenção pedagógica, tanto para os meninos que vão voltar, porque quando voltarmos não vai voltar todo mundo, isso também já está escrito na resolução, né? Que vai ser um processo, né? Vão ter meninos que vão ficar em casa,
tanto por causa dessa questão da seleção de não juntar na sala, quanto dos pais que vão escolher ficar lá. Então, enfim, estes assuntos que nós falamos aqui agora, nós não temos controle dele. Não temos controle de vacina, sobre a vacina, não temos controle sobre dia de retorno, não temos controle sobre como vai ser essa divisão de quem fica, quem não fica em casa, quem vai voltar. Então, são assuntos extremamente complexos que não compensa a gente ficar gastando tempo nele, porque nós não temos poder sobre eles. Agora, por outro lado, sobre o que nós temos poder? Sobre o pedagógico. Esse pedagógico, tanto nós dois, quanto a equipe que trabalha com a gente, quanto vocês que são secretários de educação, diretores, pedagogos, professores, todos nós que estamos envolvidos aqui embaixo, não menos importante, talvez até muito mais, porque é a base, na operação, né? Da escola. Na operação da escola, o nosso foco, ele tem que estar no pedagógico. E por isso eu brinco muito de... A gente não tem controle sobre esses assuntos, mas nós temos controle sobre o nosso tempo. E no nosso tempo, o que nós podemos fazer para otimizar esse espaço todo que nós perdemos, né? E que foi transferido agora para esses pets e para esse negócio da tecnologia. Então, um exemplo disso é esse movimento que nós fizemos, né? Fizemos com o objetivo de juntar pessoas que acreditam nessa possibilidade de que nem tudo está perdido e que é através da leitura que nós vamos conseguir superar tudo isso e, sobretudo, uma leitura de mundo, né? E qual que é a leitura de mundo? O que é que nós podemos fazer? Então, nós temos esse direcionamento. A gente faz o contrário do que o povo faz na live, né? O povo das lives ficam assim, eles falam, a resposta deixa lá por último, a gente já fala a resposta no começo, né? Para nortear, né? Porque pedagogicamente vocês sabem o quanto que é importante quando a gente pensa, não na questão de resposta, mas da linha de raciocínio da nossa conversa, né? Até para alinhar, né, o que a gente vai trocar de ideia aqui hoje, né? Isso, e vocês colocarem aí no comentário também, a Antonelli chegou também. Então, olha só, quando nós falamos quais que são os caminhos para elaborar as medidas de intervenção pedagógica, o ideal seria a gente ir lá e pegar a resolução 474 e ler ela. E ler lá. E fazer a leitura. Não é... Vou até complementar, Marina. Nem o ideal, é necessário. Necessário. Porque exato. se você não partir da 474, da resolução, que está posto isso, você vai cair no que nós estamos falando aqui no início. Você vai ficar... Em assuntos que... Tem aquele ditado, né? Discutindo o sexo de anjo. Você vai do nada a lugar nenhum. Se você não tiver a base legal, né? Porque isso a gente vê muito no privado e às vezes no público a gente acaba passando batido. No privado, obviamente no privado sério, né? Porque as coisas andam tão diferentes, né, no nosso país ultimamente que, né? Mas assim, no sério, no privado sério, primeira coisa, né, que nós lá do staff, lá no âmbito gerencial e em contato com a diretoria, né, das empresas. Você tem uma ideia lá e tudo mais. Primeira coisa que você tem que saber, é legal? Pode ser feito? Está na lei? É permitido? Então você vai adiante. Não é permitido, não tem base legal, então não faça. É a primeira coisa. E no público, às vezes, passa batido, porque tem esse tanto de documentação, né, Marli? E a gente quer ter um insight de algo que está na nossa cabeça, beleza. Precisamos dos insights, aquilo que está na nossa cabeça, da criatividade, das ideias, os toró de bar pit que a gente fala, né? Que são os brainstorms, né? Mas tem que partir da resolução 474. É o pontapé inicial, né? Sexta-feira é dia da gente fazer piada. Tem uma piada no interior que a gente brinca muito, que tinha uns camaradas lá, né? De uma determinada Câmara de Vereadores, que um falou, esse povo aí renói, fica nessa polêmica e não decide nada.
E é mais ou menos isso. Às vezes a gente fica reunindo, faz uma polêmica danada e não chega a um denominador comum, Porque não resolve, uma né? das coisas mais preciosas que nós temos é o tempo, é a nossa disponibilidade. Então, se a gente não souber administrá-lo e desperdiçá-lo em coisas que, né, você não vai conseguir alterar, não vai mudar, ou que não tem uma base legal, então você tem que estar atento a isso daí, né? Porque senão é o que a gente fala de ser eficiente e ser eficaz, né? Às vezes a gente é eficiente porque trabalha demais, não é eficaz porque não atinge o resultado. Não atingiu o resultado por quê? Porque às vezes faltou um detalhe com relação ao que está posto na legislação, o que está sendo orientado, o que será cobrado, né? E aí joga o desperdício aqui, eu trabalhei demais, trabalhou, mas e aí, você pegou a fundamentação legal do que tinha que ser feito? Então, nesse sentido, nós dizemos o seguinte: só tem dois caminhos, e os dois eles se juntam. É um caminho só, né? Quando a gente fala que é um caminho, é a resolução. Mas estas resoluções, elas levam à BNCC. Então, esses dois caminhos se juntam, né? As resoluções, elas citam a BNCC e a BNCC dá o amparo a essas resoluções. Então, é isso. Porque, assim, se nós pensarmos de resolução, nós separamos três para nós falarmos aqui, né? Tanto essa, a 474, mas antes dela, olha só, tem uma linha de raciocínio que é o que nós sempre utilizamos. Qual que é a legislação que diz sobre o funcionamento das escolas? É a Resolução 2197. Essa Resolução 2197, ela é de 2012. Só que ela tem outras alterações que foram sendo feitas durante os anos. Mas, inclusive na BNCC e inclusive nas resoluções de reposição de calendário e agora, né, da pandemia e tudo, todas elas, das antigas às mais novas, o item que não mexeu, que é o item que se deve seguir, é quando diz que nós precisamos esgotar todas as possibilidades para o aluno, para a aprendizagem do aluno. E nós sempre debatemos muito nessa frase, né? Esgotar todas as... O que é todas, né? Todas as possibilidades. Por isso que o Paulo, se eu sou a rainha do planejamento, o Paulo é o rei do registro. Por isso que o Paulo, ele pega no pé de todo mundo, toda a secretaria que a gente trabalha, toda a escola que a gente trabalha, porque você pode fazer tudo. Se não registrou... Você não fez nada. Não fez nada. Porque aí vai chegar lá o inspetor com o coraçãozinho. Gente, vocês demoraram a colocar coração hoje. Agora que eu tô feliz, porque eu tô vendo um tanto de coraçãozinho subindo e eu fico muito feliz. Então, o que ocorre? Se o inspetor chega lá na sua escola e aí a família e o aluno falam assim, eu tenho direito, porque as professoras não fez tudo que podia para os alunos. O inspetor vai procurar a 2197 e falar com o sujeito, professor, ou pedagogo, ou diretor. Cadê o registro de tudo que você fez para esse menino? E o interessante é que isso daí está colocado na resolução 2197 da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, de 2012. Né? Então, você incluindo 2012, são 9 anos. É só você contar aí. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 9 anos. Né? Então, está lá. Há 9 anos. Né? Esgotar todas as possibilidades. O funcionamento das escolas públicas de Minas Gerais. Está colocado lá. Né? Nós vivenciamos recente, o quê? 3 anos, vivenciamos uma visita do inspetor, nisso daí que ela está falando, e justamente que ele chegou na prosa, na secretaria de educação que nós estávamos prestando assessoria, a gente já tinha alertado, né, o pessoal com relação a isso daí, ele chegou na prosa justamente com essa resolução, ele abriu a prosa com essa resolução. E teve que voltar atrás, a secretaria teve que voltar atrás em umas decisões lá, né, com relação a essa questão de ter feito tudo pelo aluno, mas não ter o registro. Então,
a gente diz dessas 3 resoluções, a primeira é essa. A primeira é você entender que a resolução 2197, a gente não precisa entender sobre dela toda, porque ela fala sobre o funcionamento das escolas públicas. Mas quando a gente vai pensar nessa perspectiva pedagógica, essa perspectiva pedagógica, só dessa frase, você vai ter que entender, né? Você já entende, a maioria aqui entende, mas eu falo até para argumentar com os professores na escola, com os colegas e tudo, a importância de que, para você elaborar as medidas de intervenção pedagógica, o primeiro ponto é você considerar isso, né? Que nós precisamos esgotar todas as possibilidades com esse menino. Inclusive, tem agora, né, o parecer 24, depois teve o parecer 33, tem esses pareceres aí do PET, né, que entregou o PET, mesmo que seja em branco ou não entregou, essa história toda que também foi polêmico e tudo, está amparado aonde? Em dar todas as oportunidades para os alunos. E nós sabemos que nós estamos numa briga entre privado e público aí, né, desde o Temer, que aprovou lá o EAD, 40% do EAD no ensino médio, e já estudando possibilidades para o ensino básico, né, para a educação básica, nós já sabemos que tem uma preocupação com relação a essa questão antes da pandemia. Aí veio a pandemia, botou nós tudo na internet, né? E se nós não estivermos lidando bem com esta relação, nós não estamos oportunizando todas as possibilidades para esses alunos. Então, é preciso estar atento, porque quando a gente fala que se a escola e se o professor não se organizar, azar é dele, porque o Estado está organizado, né? O Estado já definiu que dia que volta, que dia que acaba, mesmo que não volta presencial, mas a distância e esses PETs continuam. Agora, se isso impactou na qualidade, na eficácia, se deu certo ou não, isso aí vai ser depois. Mas agora é se você está fazendo algo. Então, é feio falar isso, mas é a verdade. Você está fazendo algo? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, esse algo está trazendo resultado? Por isso, a necessidade de fazer as medidas de intervenção pedagógica. Se deu resultado para um, não deu resultado para outro, qual que é a medida que nós vamos adotar? E aí, para essas medidas, vem a segunda resolução, que nós já falamos sobre ela hoje, que é a 474. Que ela vai dizer sobre as diretrizes, né, dos protocolos e relacionados especificamente à Covid. A gente sabe que já tem mais algumas outras que vem ali explicando ela, né? Mas ela fala das 3 frentes de trabalho que nós precisamos ter, né? As 3 frentes de trabalho que são o acolhimento socioemocional, que nós falamos isso o tempo inteiro. Isso está fundamentado nas competências da BNCC, a avaliação com a aprendizagem. Qual que é a diferença da avaliação da aprendizagem para a avaliação com a aprendizagem? A avaliação da aprendizagem, eu tenho uma lista, faço uma prova, aplico para o aluno e vejo a aprendizagem dele. Ele aprendeu, ok. Não aprendeu, C. Horrível, não tá bom. Essa é a avaliação da aprendizagem. A avaliação proposta na 474, ela já fala da avaliação com aprendizagem. É uma avaliação que a gente vai estudar por que o menino não aprendeu, qual é o fator socioemocional que contribuiu para esse menino não aprender. Será que foi o PET que não chegou a contento? Será que foi a família que não ajudou? Então, é uma avaliação em que haverá uma aprendizagem nesta análise, para aí, então, criar as medidas pedagógicas. E aí, nessas medidas pedagógicas, só para não perder o raciocínio, então eu tenho esse olhar socioemocional, esse acolhimento, né, socioemocional. Tive esse acolhimento socioemocional, fiz a avaliação, aí eu crio as medidas pedagógicas. E como que eu vou criar essas medidas pedagógicas? Aí tem outro documento, que é
uma nota do Conselho Estadual de Educação, que foi republicado dia 18 de setembro Do corrente. desse 2020, que fala sobre essa flexibilização curricular e acadêmica. E o que é o foco? O foco são as habilidades prioritárias. As habilidades prioritárias, e aí ela vai dizer assim, habilidades prioritárias para o ensino fundamental. Ela nem vai falar para os anos iniciais do ensino fundamental. Ela vai falar do ensino fundamental, que são as competências leitora, escritora, raciocínio lógico matemático, comunicação e solução de problemas. E solução de problemas. Então, isso são. Aí a gente volta lá naquelas sacolinhas dos objetivos, das habilidades, e ali nós teremos então que pegar daquela sacolinha ali, por exemplo, do primeiro ano ou do nono ano, quais as habilidades prioritárias a partir da avaliação que eu fiz com esses alunos, dentro desse acolhimento socioemocional, fazendo escuta, conversando com esses meninos, para saber quais medidas de intervenção pedagógica eu vou fazer. Gente, não é difícil. É trabalhoso. É trabalhoso, não é muito diferente. Não é difícil. Porque está tudo escrito. Aí essas três, né? O que essa nota do dia 18 de setembro vai falar? Vai falar que lá no 3.3.3, que é o que eu mais gosto, no item 3.3.3, ele vai dizer que as medidas de intervenção pedagógica, elas têm que estar com a ênfase nos marcos da BNCC e do currículo referente de Minas Gerais. Fechou. Então, se você entende das competências da BNCC e você entende das habilidades de cada ano daquela sala, né, daquela turminha, avaliou, e você sabe separar quais são as prioridades ali, sua medida de intervenção pedagógica está simples de ser feita. Está encaminhada. Né? Tá encaminhada. Falei sem respirar, você viu? Tomou fôlego agora. Tomei Então, fôlego. Boa noite para Zilda. Beleza, Zilda, bem-vinda. Boa noite aí, Creche Tancredo Neves, está conosco aí também, massa demais, né? Boa noite, Arilma, prezada Arilma de Buritis, Minas Gerais. Amamos vocês também, viu, Arilma? Show de bola. História, massa demais, massa demais. Né? Então, não tem mistério, né, gente? O que tá posto. E é isso aí, viu, Adriane? A Eliane aí tá certinha de cobrar de vocês, viu? O diário de bordo. Como ela é um doce de pessoa, imagino que ela cobra assim, eu já cobro de outra forma, sabe? Paulo é mais brabo. Eu sou mais brabo nesse trem. Então vocês compreendem, por exemplo, quando a gente fala da questão da BNCC, lá no início nós falamos, que às vezes tem gente que ainda está discutindo sobre a BNCC. Mas ele acabou de falar aqui da nota do Conselho Estadual de Educação, aqui de Minas Gerais, que foi republicada dia 18 de setembro passado, não é? Que fala justamente de dar os focos, justamente o direcionamento, em cima das competências gerais e específicas da BNCC. Então a cobrança já é em cima da BNCC, então não dá mais para perder tempo com, né Marli, de filosofar a respeito disso. Então esse direcionamento, Resolução 2197 de 2012, a 474 do Conselho Estadual, que ela é específica, ela é direcionada para a situação que nós estamos hoje de pandemia no nosso país, global, aliás, né, da Covid, né? E a nota do Conselho Estadual também, que foi republicada dia 18/9... Fecha, né? Fecha, amarrou. São 3 documentos, amarrou. Te deu todo o direcionamento, né, do que você tem que fazer. E lembrando, nós somos da área de educação, né, a gente tem que focar o quê? Aqui a gente fala sempre BNCC, currículo referência. Tudo isso sem o acolhimento socioemocional não vai virar. Né? Inclusive nós, líderes, né, quem está na direção aí das escolas, quem exerce o cargo de coordenação pedagógica, ela também vai ter que, né, fazer um acolhimento socioemocional com o seu time. Né? E é engraçado que é assim, gente, quanto hierarquicamente você está acima, diretor da escola, você tem que fazer o acolhimento socioemocional de toda a sua equipe. Vou falar a realidade aqui, né? Você tem que fazer o acolhimento socioemocional da sua equipe aí. Primeira coisa, diretora, quando voltar.
Ah, quem é que vai fazer o meu acolhimento socioemocional? Eu, diretor, eu, diretora, meu, sua família. Você com você mesmo, seu estado espiritual. Porque quanto mais a gente sobe, menos feedback a gente recebe. Mais difícil vai Mais ficando. difícil vai ficando. Então, esse que é o ônus de liderar. Você tem o bônus de liderar e tem o ônus de estar liderando, né? Então, esses acolhimentos socioemocional, ele tem que ser feito. Porque depois você vai fazer avaliação de aprendizagem em medidas pedagógicas, né, as intervenções, pô, aí a parte técnica é tranquilo, né? Dominando o que está posto para nós com relação ao currículo referência, com relação à BNCC e a parte jurídica que está colocada, isso vocês tiram de letra. Agora, o acolhimento socioemocional é desafiador, é onde de repente você tem que trabalhar a transversalidade, que também está na questão da BNCC, está claro, do currículo está claro. Tá claro, você trabalhar junto com a pasta da assistência social, você trabalhar junto com a pasta da saúde, você trabalhar junto com o conselho tutelar, porque o conselho tutelar é um parceiro para medidas preventivas, não só corretivas. Ele age também no corretivo, mas não exclusivamente. Ele pode te ajudar nas preventivas. Então tem uma série de pessoas ali, de entes que você tem que buscar trazer para dentro da escola, porque a gente não pode ficar com esse ônus, essa carga gigantesca que é do momento na hora da retomada presencial, porque vai ser um desafio bruto, né, Marli? E essa, até por isso nós colocamos aqui, ó. Aqui, ó. Hoje nós trouxemos de indicação de filme aqui o Divertidamente. Justamente por causa disso. Porque Paulo falou bem demais essa questão. Medidas de intervenção pedagógica no que diz respeito a pedagógico, nós não precisamos falar nada. Vocês que estão aí na prática, vocês tiram de letra. Vocês sabem o que fazer. Quando você tem, então, uma resolução que diz das prioridades, você fica mais empoderado ainda, porque você sabe aonde buscar uma referência. Agora, no que diz respeito ao socioemocional, fica complexo. Essa semana, por exemplo, eu compartilhei no Facebook uma defesa de vacina. E aí uma mulher entrou lá e colocou assim, mais uma sem cérebro. Aí a gente fica pensando, imagina se eu sou a professora da filha dela. Porque isso é a vida real, gente. Eu defendo a vacina. A mulher não defende a vacina. Eu fui na página dela, tem criança, ela é mãe. Depois eu bloqueei, que eu fiquei com medo dela ser zumbi e querer comer meu cérebro, sabe? Eu fiquei com medo. Mas aí você tomou a vacina e virou jacaré, né? Você come ela. Dá certo, dá certo. Então, o que que acontece? Olha como é que é. A gente brinca de nervoso. A gente brinca de nervoso. Sextou, né? Mas olha só como é que é sério isso. Vamos fazer de conta que eu sou uma professora. Eu sou a professora e a mulher é mãe de uma criança, que de repente, vamos supor que eu fosse professora dessa criança. Então, eu defendo a vacina e a mãe não defende a vacina. E a mãe acha que eu não tenho cérebro. Como que vai ser essa relação na escola na volta, né? Então, nós precisamos entender, assim, que nós precisamos ter todas essas emoções, né? A gente não pode ser só alegre. A gente tem que ter a raiva em momentos para a gente tomar a decisão. A gente tem que ter medo, às vezes, de correr dessas pessoas, sabe? A gente tem que ter repulsa de gente que fala, por exemplo, que a gente vai virar jacaré se tomar uma vacina, né? Tipo, são coisas que entristecem a gente. E aí eu brinco que a gente acaba tendo todos os divertidamente bagunçado na vida da gente. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque senão as pessoas vão bater na gente. Olha como que nós estamos vivendo. Desafiador. E é desafiador. E aí nós estamos tudo confinado dentro de casa, nós estamos felizes, a gente está super satisfeito, mas tem gente que não está feliz em casa. Tem gente que está apanhando do marido, tem gente que está batendo na esposa, tem gente que está violentando essas crianças, tem crianças que não estão comendo direito. Então, quando a gente fala socioemocional, é o fator mais complexo dentro das medidas de intervenção pedagógica do que o próprio pedagógico. Porque se o professor chegar tranquilo
Eu e o Paulo, por exemplo, vai virar o ano e nós já estamos. A gente vai ou não vai lá na tal cidade, tal cidade, tal cidade? A gente vai fazer o quê? A gente já está entrando em acordos, porque a gente vai ter que conviver com o vírus, porque enquanto não baixar uma consciência geral de que a vacina não tem essa história de eu quero ou não quero, vacina é geral, e ela funcionar e ter as 2 doses, nós sabemos que nós vamos ter que conviver com esse vírus. E a escola já tem estado falando que vai voltar de um jeito ou de outro. Então, e aí entra essa coisa que o Paulo falou. Quem é que vai cuidar de vocês para cuidar dessas crianças? Se não vocês mesmos, né? Então, cada um de nós vai ter que tentar pensar assim: tem coisa que eu não consigo interferir. Quando vai voltar, de que forma que vai voltar, se já colocou a torneira lá na sala de aula para lavar a mão, se não colocou. Essas coisas, a não ser que eu seja de um sindicato e que eu de todos deveriam ser para reivindicar, né? Mas a gente sabe que a maioria não é. Porque a cobrança individual não vai virar nada. Porque a cobrança individual não vai virar nada. Ou fortalece, né, os grupos, os sindicatos, essa turma aqui que vai para frente mesmo, igual aconteceu com o Fundeb agora, que ia levar para tirar todo Privatizar, né? Privatizar. Levar até para a igreja, né, e tirar do público. E aí teve uma mobilização e o Senado cortou. Lindo, mas não é tudo que vai acontecer isso, né? Então, ou se mobiliza, né, para organizar, ou então a gente entende que essas questões a gente não tem controle sobre elas, né? O lado que nós temos controle, a parte que nós temos controle, é dar uma estudada nas resoluções que dizem que nós precisamos conhecer a nossa turma para escolher as habilidades prioritárias para aquelas dificuldades ali. Então, eu vou criar um plano de intervenção pedagógica que vai ser diferente por sala. Não adianta o professor esperar que o pedagogo vá fazer, isso é muito sério. O pedagogo vai auxiliar, mas cada professor tem que fazer junto, porque cada sala vai ser diferente. E, às vezes, dentro da sala vão ter grupos diferentes, e está escrito lá na BNCC que deve valer esses grupos que estão dentro da sala de aula, né? Então, essa questão pedagógica é estudar e, principalmente, cuidar do socioemocional nosso, gente grande, para cuidar dos piquititinhos e dos jovens que estão crescendo. Quer dizer, é o caminho, não tem outra forma. E aí a gente fala que nem é do pedagógico para o socioemocional. É do socioemocional para o pedagógico. Exato. Né? E tem que ficar ligado nas emoções básicas, como tá a filha da Silvana lá, né? Que ela se ligou aqui nos personagens antes dela, né, Silvana? Massa demais. Viu primeiro? Viu primeiro. Aí você vê a importância, né? E aí esse lance da intervenção pedagógica, a Rosane coloca aqui, intervenção pedagógica não é fácil, pois há muita resistência. Rosane, eu vou te contar o seguinte, essa resistência aí tem que cortar na raiz, meu, não dá mais tempo para ficar perdendo com esse tipo de coisa, não dá. O negócio é assim, a gente não perde nada na vida, de com muita humildade, com muito amor, falar as verdades que tem que ser dita. Não dá mais, se você tem lá uma resistência para fazer um trabalho de intervenção pedagógica lá na unidade que tu tá, você tem que abrir o jogo para a turma. Porque estão pondo o pé no seu serviço. E não vai chegar resultado. E não vai chegar o resultado. E vocês serão cobrados pelo resultado. Então não dá mais para perder tempo com isso. Sabe o que eu chamo isso aqui? Desculpa a expressão. Nhenhenhé. Não dá mais para nhenhenhé. Aqueles nhenhenhé que a gente tinha na educação, vocês sabem. Quem é da educação sabe. Sempre teve nhenhenhé. Mas não vai dar certo. Vamos fazer isso. Nhenhenhé. Não vai nhenhenhé. Acabou, não dá mais, não dá. Chega, gente, chega. Acho que está faltando sensibilidade de entendimento pelo que a gente está passando. Vou só ilustrar com uma conta aqui, para vocês entenderem o que está se passando. No nosso país está morrendo uma pessoa a cada grupo de 1.146 pessoas. É o que está acontecendo no Brasil. Aqui em Minas Gerais está se morrendo uma pessoa a cada grupo de 1.931. E aqui em Belo Horizonte está morrendo uma pessoa a cada grupo de 1.422 habitantes. Então não dá mais tempo para nhenhenhé, sabe?
A gente tem que se cuidar e tem que cuidar do outro. E todo mundo tem que ter consciência, tem que se cuidar. E isso passa pela educação para fortalecê-la. Então não dá mais para falar que é difícil, aquele colega que é resistente. Nós temos que, infelizmente, pegar na mão, liderar, porque acontecerá na educação, né? Nós estamos falando isso até uma pessoa mandou um texto hoje para a Marli de algo que a gente vinha falando desde lá de trás, foi um negócio fantástico. A gente fica feliz quando alguém lembra, né, do que a gente disse há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, né? Então a gente tem que direcionar agora todas as nossas forças, porque vai acontecer uma seleção natural, porque tem gente que vai ficar pelo caminho. Tem gente que não vai ter a fortaleza necessária para pegar nessa situação, para encarar essa situação. Né? Vai ser, a própria BNCC e o currículo já foi motivo para a desistência de alguns, desistência no sentido de que estava com tempo de aposentadoria, falou, não, vou aposentar já, porque esse trem agora ficou mais complicado. E aposentou quando foi publicada a BNCC, porque já estava com seu tempo de aposentadoria. Agora não serão só esses que estão no prazo de aposentar. Tem gente que vai falar, ó, não serve para mim, não né? serve para mim. E para fazer o quê? Para uma, não sei se solução, sabe, Rosane? Porque isso que você falou é o que acontece na maioria das escolas. Porque a gente vai para todo lado. Não sei se vocês estão ouvindo a chuvinha, mas começou a chover, ó. Que bênção. Então, para todo lado que nós vamos, é exatamente isso que nós ouvimos, né? Essa resistência muito grande. E nós vamos até colocar lá no grupo, quem não está no grupo, e chama o pessoal da escola também para ir para o grupo. Hoje é o nosso último encontro do movimento, mas nós vamos continuar colocando informações lá no grupo. Nós vamos colocar lá no grupo um aulão que nós fizemos, até no Zoom, ele não está numa qualidade muito boa não, mas o som tá bom. Um aulão sobre o projeto. Não é projeto pronto, é o esqueleto do projeto, dando a ideia para vocês, porque muitas vezes, gente, o que acontece, sabe? Estou falando diretamente com a Rosane, mas eu sei que a maioria de vocês também pensam assim. Às vezes a gente tem uma ideia e o grupo que está com a gente não consegue acompanhar a ideia da gente, né? Aquele colega que fala 3, 4 nãos numa frase. Você põe uma ideia, ele fala, não. Não vai dar certo, não vai dar certo, né? Não é assim, já tentaram, isso nunca foi assim. Exato, então assim, é mais ou menos assim, a gente idealiza uma casa, fala para o engenheiro desenha aquela casa exatamente do jeito que a gente pensou, e a gente fica achando que não vai sair daquele jeito, e sai, né? E às vezes vai lá um decorador, arquiteto, né? Arquiteto que decora ou não? Eles brigam, né, com esses trem. Arquiteto faz projetos, né? Às vezes, assim, o olhar que um tem, o outro não tem. E depois de pronto, quem normalmente contratou fala assim, nossa, eu não imaginava que ia ficar desse jeito. Por quê? Porque teve ideia, mas não teve o alcance de como que ficaria. Na escola acontece mais ou menos desse jeito. O pedagogo, ou o diretor, ou algum professor, ele tem ideia maravilhosa, mas os outros que estão ali não conseguem alcançar essa ideia. Aí depois que dá certo, todo mundo vai te abraçar e falar que você é linda, maravilhosa e que deu certo, né? Então, o fato concluindo, para elaborar as medidas de intervenção pedagógica, escolhendo as habilidades prioritárias, fica muito mais fácil fazer através do projeto. Aí a gente volta na conversa de novo. Se a gente faz... E é tão interessante, gente, que dentro das legislações que dizem, dessas resoluções, né, sobre essa reposição de calendário, quando vai falar das avaliações e para o olhar socioemocional, diz que nós podemos fazer isso através de questionários, através de roda de conversa, até virtual, através de atividades diversas. São demais. Tá escrito lá. Então não é só pegar o papel, folhinha, imprimir, xerocar, entregar para o menino, ele não conseguiu. Não! Se ele gravou para você, se ele desenhou para você, o Estado está dando provas disso, gente. Ele está premiando trabalhos, fotografias, desenhos. Então, a lógica agora é projeto.
Não tem outro caminho, né? Tem não. É mais ou menos assim para a gente encerrar. Boa noite, Rosinha, bem-vinda. Isso daí que, ó, isso daí, às vezes essa preocupação, a preocupação é muito pertinente, Rosane. Primeira coisa, vou te contar um negócio que aconteceu essa semana. Eu fui fazer um bacalhau e tem uma receita da minha mãe que é assim, né? Que a gente já experimentou, ela sempre fez, agora está com mais idade, já não faz mais. Aí eu me permito fazê-lo. E aí ela me perguntando, né, numa chamada de WhatsApp, uma chamada de vídeo, como é que, né, como é que eu fiz o bacalhau, eu fui contando. Ela, mas eu não faço assim, porque eu faço. O meu é assim, assim, assim. Quer dizer, ela queria Se você fizesse do jeito que. Na hora que eu falei que eu pus azeitona, então, falou, não, aí você já. não é bacalhau. Já, né? Tipo assim, já inventou demais. Então tem esse tipo de pensamento, né, Marli? Tem esse tipo de pensamento. Às vezes uma pessoa está acostumada com uma linha de atuação que às vezes está faltando é uma prosa para a pessoa entender que a gente tem que abrir a cabeça e, né? Porque são muitas, pô, você vê o que a Marli falou das atividades que estão na roda de conversa, isso e aquilo, meu, são muitas opções, muitas formas de intervenção, né? Então, assim, dá para fazer coisas demais. Agora tem que estar com a cabeça aberta, né? Não tem muito o que ver. Se nós começamos esse movimento e vamos terminar com uma mesma frase. Na verdade, não é frase, é um ciclo que a gente diz. Né? Nós falamos o seguinte, aliás, nós não estamos terminando o movimento, nós estamos entrando de férias, né? Porque esse é o último desse ano, mas no ano que vem a gente continua com o movimento. Mas o que nós falamos no início? Nós falamos o seguinte, nós precisamos perseguir o resultado. Porque quando nós chegamos a um resultado, nós temos caso de sucesso para mostrar e as pessoas acabam confiando mais em nós, né? O que Então mensura é mais os resultados? E aí o Paulo brinca que o que mensura os resultados são os São resultados. os resultados. A gente brinca muito isso. Ah. Você só vai ser bem avaliado se você tiver uma avaliação. Não tem como, tem como, né? Então a gente brinca muito desse jeito. O que mensura os resultados são os resultados. Então, para você alcançar, para nós alcançarmos um resultado, nós precisamos ter estratégia. Mas para escolher essa estratégia, nós precisamos ter autonomia. Para ter autonomia, nós temos que estar empoderados. Se não tiver empoderado, você não tem autonomia para decidir e falar, vamos fazer isso aqui, pode vir comigo. Então, só que a gente só consegue ter empoderamento quando a gente consegue resultado. Então, é um ciclo vicioso. Para eu ter resultado, eu preciso escolher a estratégia certa. Para eu escolher a estratégia certa, eu preciso ter autonomia. Para eu ter autonomia, eu preciso estar empoderado. Quando eu empodero, eu começo a ter resultado. Aí fica fácil pegar a estratégia, aí eu fico cada vez com mais autonomia, mais segurança, e eu fico mais empoderado e mais pessoas vêm comigo. Esse fluxo funciona dessa forma. Mas para a gente conseguir fazer esse fluxo e as pessoas virem com a gente tem que ser diferente. O que aconteceu nessa semana? Foi até o Paulo que descobriu, eu não tinha visto ainda, e viralizou na internet aí, que todo mundo está divulgando a formatura de crianças da educação infantil lá da Amazonas, né? Do estado de Amazonas, do município, lá de uma comunidade ribeirinha. Uma comunidade ribeirinha que o que a professora fez? A professora fez a formatura dos meninos na canoa, a coisa mais linda. E ela ainda disse, fiz para ser um momento maravilhoso, porque muitas crianças abandonam a escola para ir cuidar de pesca e de caça com os pais e não estudam mais. Então, aquela formatura da educação infantil é uma formatura extremamente importante para eles. Uma formatura diferente, está em todos os jornais do Brasil. Comunidade Tabuleiro, no Rio Juruá, município de
Carauari, Amazonas. Coisa mais linda, gente. Massa Quem não demais. viu, depois procura aí na internet, o Paulo até compartilhou. A coisa mais linda. Então, esta professora, ela escolheu uma estratégia diferente, ela teve autonomia, segurança para ir lá. Agora, gente, ela vai estar mais empoderada do que nunca. Eu me lembro que quando eu fui professora de educação infantil, eu tinha 20 aluninhos. Eu tinha 20 aluninhos na época era terceiro período. Os 20 aluninhos foram daminhas e cavaleirinhos de honra do meu casamento. Foi a coisa mais linda do mundo. Aquelas menininhos parzinhos, foram 10 parzinhos. De menina e menininho, cavaleirinho de honra, tudo igualzinho, eram os alunos da minha sala. A festa foram eles, correndo para lá e para cá no meio dos convidados. Quer dizer, totalmente diferente, mas nenhum deles esqueceu de mim até hoje. Aquela coisa mais fantástica que tem no mundo. Tia né? Marli. Até hoje a tia Marli são médicos, são advogados, são dentistas, tem empresários, tem... Até os pais me chamam de tia Marli até hoje. Então, quando eu vejo uma professora dessa novinha, eu fico me sentindo assim, empoderada. Eu fico me sentindo assim, poxa, eu também era desse jeito. E eu conheço muitos professores, nós conhecemos muitos professores que são assim. Então, nosso desejo é que vocês sejam assim, empoderados, tenham autonomia, escolham as estratégias que vocês percebem que são as melhores dentro da realidade. Essa da canoa é a realidade dela, ela não copiou. Ou se copiou da relação delas, né? Natural, Mas eu estou dizendo assim, foi fora da curva, diferente de todas as maiorias que a gente tem visto. Então, assim, a ideia... Contextualizada, né? Com a realidade deles lá. Contextualizada com a realidade delas. Então, a ideia é isso. Sintam-se empoderados, assistam o filme divertidamente, quem não assistiu. Tá ali, ó. Porque às vezes a gente fica triste e acha que não tem que ficar. Tem sim. Às vezes a gente tá triste, é porque a gente precisa naquele momento ficar triste. Nós estamos num momento de tristeza, mas ao mesmo tempo a gente tem que usar essa tristeza e tomar decisões. Então, analisem aí nesse final de ano como que está a vida de vocês aí. Com relação a esse empoderamento, faltam 3 minutos para acabar e a gente vai passar... Se cair aí no perfil Paulão do Bem, do Marli lá no Instagram tá ao vivo, no Facebook também, tá bom? Silvana, Maria Aparecida, que nós vamos fazer o sorteio, né? Tem algumas pessoas que estão no perfil do Paulo, se cair, corre lá pro meu ou pro Facebook, porque a gente já tá terminando aqui, porque é a última live do ano, a gente... Fica até emocionado porque nós tivemos 18 encontros, né, gente? Foram 6 semanas, né? 3 por semana, 6 semanas. 6 semanas. Muitas semanas. 6 semanas. 6 vezes 3 é 18? 6 vezes... Então, são 6 semanas que nós estivemos juntos aqui, falando sobre essa importância da leitura, sobretudo a leitura de mundo, por isso a gente repete muito isso. Como que está seu mundo? Qual que é a leitura que você faz do mundo que você tá? E o que de estratégia você conhece dentro dessas resoluções e das avaliações que vocês estão fazendo com os alunos de vocês? Porque vocês sabem, né? Vocês já conhecem sobre eles com certeza. E daí, que tipo de autonomia você tem para tomar a decisão para chegar aos resultados? Se você falar assim, a minha escola não dá autonomia, na BNCC e no currículo a palavra que mais aparece é autonomia. Então vamos estudar junto com a gente, que nós vamos ajudar vocês a identificarem onde estão essas palavras-chave para vocês mobilizarem aí na escola de vocês. E é legal quando a Rosinha coloca que é complicado mudar as culturas, né, enraizadas, se tratando de educação. É difícil mesmo, sabe, Rosinha? Agora ela falou, tem que ir batendo até furar. Tem que ir batendo. E se a gente não pegar para fazer, você pode saber que virão pessoas que tomarão os nossos lugares e vão fazê-lo. Né? Então é isso que tem que ter entendimento. A gente tem que pegar e... tem uns aí que é só apertando até espanar. Então, infelizmente, eu falo assim, às vezes, com a clareza muito clara.
Para não falar Mas que é bravo, que é... não, mas é porque assim, não dá mais, não dá. O tempo urge, o negócio tá brabo, tá todo mundo no foco aí da educação, sabe? A educação já tá loteada, tem muito banco por trás aí, muitas fundações sustentadas por bancos, sustentadas por grande capital, de olho na educação pública. Então, ou a gente faz, ou esse povo aí vai tomar posse e vai fazer no nosso lugar. Exato. E para simbolizar aqui um abraço para vocês todos. Um abraço resolve Um tudo. abraço resolve tudo da coleção de Lili e Ted, né? Nós vamos fazer o sorteio. Nós já fizemos o sorteio do Jovem que Lê o Mundo. Já mandamos lá para Sônia, que mandou o endereço para ela. A Catiane dela tá aqui, ó, prontinho para mandar para ela. Só tá faltando chegar o endereço. Catiane, manda para nós o endereço aí, para a gente mandar o livro para vocês. E hoje nós vamos fazer o sorteio desta coleção aqui, que a turma brigou com a gente, né, Paulo? Que a gente fez o sorteio só do Jovem que Lê e não fez do Lili e Ted, que é uma coleção. Aqui são 10 livros para ler, desenhar e colorir. São livros com 10 temas bem voltados para o socioemocional. Que são para ler, desenhar e colorir, da coleção de Lili e Ted. E aqui é o livro do professor que traz os projetos de cada livro, de cada tema desse, abordado nos livros. Tá bom? O que era a tarefa para fazer? Comentar o que mais gostou na live e indicar alguém para presentear. Então, significa que o que Paulo tirar... deixa eu te ajudar, Paulo. O que Paulo tirar aqui... Cuidado. O que Paulo tirar, deixa eu mostrar para eles primeiro. Tá tudo aqui, ó. O que Paulo tirar primeiro. Ó os coraçõezinhos subindo. Fecha o olho. Balanga. Cadê? Vou pegar. Caiu um aqui? Não. Aí. Peguei. Vão ter 2 nomes. O da pessoa em cima e embaixo o da... que ela vai indicar para ganhar o livro. Quem ganhou foi o Batman e o Robin. Tô brincando. Foi a Kátina Ferreira e o Moisés Fortunato. Moisés é o nosso amigo lá de Açucena. Vira pra turma, aqui, ó. Que massa, ó. Vê se dá para ver. Chega para cá. Kátina Ferreira e Moisés Fortunato. Isso. Cada um tá ganhando um kit. De Lili e Ted. Lili e Ted do educador. Palma. Parabéns. Parabéns. Olha só. Ai, gente, lindo, lindo, lindo. Olha só. Nós agradecemos demais a presença de vocês aí na casa de vocês. Agradecemos a presença da casa. Nós não falamos, né? Seja bem-vindo à nossa casinha. Muito obrigada. Nós agradecemos muito por vocês terem nos recebido aí na casa de vocês. Aproveitem o Natal e o Ano Novo para descansar. Recentemente, a gente sempre faz perguntas lá aqui no Instagram e sempre aparecem pessoas dizendo o que eu faço para desligar desses patches, desse tanto de planilhas que nós temos que preencher. Gente, divide o tempo porque a nossa mente mente. Vocês sabem disso. A nossa mente tem ali as 5 emoções básicas. Nós precisamos controlar essas emoções. Então, nós precisamos dividir o tempo. Vai ter um tempinho que nós vamos ter que fechar aí de não ter patch, não ter nada para corrigir. E mesmo se tiver, controla para você ficar com as energias, né, de Natal e de Ano Novo, pedindo a Deus para que isso tudo passe logo, honrando, respeitando todas essas pessoas que foram e agradecendo por estarmos aqui, né? Mas façam isso, façam alguma coisa que vocês gostem. Ou ler um livro, ou desenhar, ou pintar, ou fazer algo que vocês não estavam tendo tempo para fazer, mas façam. Porque aí no ano que vem, a gente tem esse imaginário do ano que vem, no ano que vem nós estaremos juntos de novo. Vão para o grupo do Movimento Primavera-Verão da Leitura,
porque nós vamos colocar também algumas informações lá para o retorno do ano que vem com o movimento. Beijo! Valeu, muito obrigado. Um ótimo final de ano aí para vocês e toda a família. Um final de ano aí abençoado, tá? Cuidem-se de vocês, cuidem dos próximos e não se esqueça que teremos muitos finais de ano ainda, tá? Muito Natal, muito Réveillon aí pela frente. Então, vamos ponderar, tá bom, gente? Valeu, obrigado. Forte abraço. Fiquem com Deus. Beijo!